Olá. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que os vetos presidenciais devem ser votados em ordem cronológica, paralisou as votações do Congresso Nacional. Apesar de o ministro haver declarado que o orçamento poderia ser votado, a insegurança jurídica já estava instalada. A análise definitiva do tema está na pauta do Supremo. A expectativa é grande. Será que os mais de 3 mil vetos terão que ser votados? O que pode acontecer se pelo menos parte deles for derrubada? Uma coisa parece certa: seja qual for a palavra final do STF, daqui para frente os vetos presidenciais merecerão maior atenção por parte de deputados e senadores. As prováveis consequências dessa decisão são o tema do Expressão Nacional de hoje. Estão aqui conosco a professora de Direito Penal, Processual Penal e Constitucional da Universidade Católica de Brasília, Soraya da Rosa Mendes, o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, o líder da minoria, deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, e o cientista político André César. Senhores, senhora, muito obrigada pela presença no nosso programa. Vamos discutir um assunto que desde dezembro do ano passado não sai da pauta do Congresso Nacional, que é a questão dos vetos. Eu gostaria de começar então com a professora de Direito Constitucional, doutora Soraya da Rosa Mendes, professora da Universidade Católica de Brasília. Qual é a sua expectativa em relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal? A expectativa que particularmente tenho é de que realmente se confirme a decisão do ministro Luiz Fux. De muito tempo, o Supremo Tribunal Federal tem apontado a necessidade do respeito ao devido processo legislativo. Isso não vem desta decisão. Ainda no ano passado, nós tivemos algumas outras decisões em relação às medidas provisórias, muito especificamente uma ação direta de inconstitucionalidade que discutiu a criação de um instituto, o Instituto Chico Mendes. Então, nós precisamos pensar nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, na minha ótica, sob dois vieses. O primeiro deles, com relação à questão estrita da observância do devido processo legislativo, tal como está no texto constitucional, e sob um segundo aspecto de um rearranjo institucional entre poderes que faz parte dos marcos do constitucionalismo que nós vivemos hoje. Ou seja, nós tivemos nessa última quadra um avanço bastante significativo do Poder Judiciário e eu acho que essa relação é uma relação que ainda precisa ser melhor estreitada entre Judiciário, Parlamento, também Executivo, mas acho que nós precisamos pensar nesses dois aspectos, do aspecto jurídico mais especificamente no aspecto político. Acho que em ambos os aspectos a decisão do Supremo ela só vem a contribuir, ela não vem a trazer dificuldades se todos estiverem dispostos a pensá-la dessa forma. Só para a gente esclarecer um pouco, o que a Constituição brasileira diz, no seu artigo 66, parágrafo 4º, em relação aos vetos, é que o veto será apreciado em sessão conjunta, ou seja, Câmara e Senado trabalhando juntos, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento. Ou seja, a partir do momento que a Presidência da República faz chegar ao Congresso Nacional os vetos que podem ser parciais ou totais em relação aos projetos de lei que foram votados aqui enviados para análise da Presidência da República. Então, eles têm que ser votados dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pela maioria absoluta dos deputados e senadores, que são 257 deputados e 41 senadores. Então, era essa questão constitucional que a professora se referia, não é isso? Deputado Zeca Dirceu, a sua expectativa em relação é a mesma da professora? Na verdade, é difícil ter uma expectativa, né, sobre a decisão que o Supremo vai tomar. Eu tenho um desejo e vejo que é um desejo da grande maioria dos deputados, né, que o Supremo, até pelo acúmulo que se houve aí ao longo de todos esses anos, né, permita uma votação modulada desses vetos, né, e que esses vetos não venham trancar a pauta de tantos outros assuntos importantes que tem para serem votados, né. A gente muitas vezes se assusta, né, com os 3 mil vetos. Eu acho que é sempre prudente esclarecer que são 3 mil vetos, mas que englobam em torno de 250, 270 medidas legislativas que tiveram vetos que aí se somaram, muitas vezes, em uma única medida, 10, 20, 30, 50 vetos, né? E se acumularam ao longo de muitos anos, né? Não é um problema recente, né? Nem de uma decisão diferenciada, né, deste momento, né, de ação da própria presidenta Dilma ou de algum tipo de falta de ação, né, dessa legislatura, né? Mas é uma questão séria, preocupante
que precisa ser resolvida. Eu acho que o intervalo que houve aí de dezembro para cá, ele foi muito prejudicial, né? A incerteza que se ficou, a nota que foi feita, sem que houvesse uma decisão mais rápida do Supremo. Tomara que não se adie essa decisão, como todos nós estamos com a expectativa que ela vá acontecer. Atualmente existem 224 projetos vetados, sendo 57 projetos vetados integralmente, ou seja, o Congresso Nacional votou, mandou para o Executivo e o Executivo rejeitou completamente esses projetos, e 167 projetos com vetos parciais, que somam 3.210 projetos aproximadamente. O Código Florestal, por exemplo, existem dezenas de vetos só no Código Florestal. Deputado Nilson Leitão, líder da minoria, somente para esclarecer, a minoria é o partido de oposição que tem o maior número de parlamentares na casa, no caso o PSDB. Nós já temos aqui duas posições relativamente distintas. A professora Soraya, a expectativa dela é que o Supremo caminhe no sentido do cumprimento estrito, eu poderia dizer assim, do que está dito na Constituição, e o deputado Zeca Dirceu ter a expectativa de que haja uma situação em que não seja paralisado o Congresso Nacional diante da votação dos 3.000 vetos. A sua expectativa qual é? A expectativa é que se faça valer a Constituição, simples. O Brasil quer assistir um Congresso forte. E o fruto desses 3.000 vetos aí acumulados é justamente a cara do que é o Congresso hoje, praticamente subserviente ao Planalto nos últimos 10 anos. E isso é uma vergonha para todos nós. A Constituição é clara. Veto e qualquer processo do Legislativo acaba no Legislativo e não no Executivo. O problema é que nós estamos vivendo um regime pior que da época imperial, né? Nem no Império, que também tinha vetos, tinha regra. Agora não, agora acabou a regra, até porque o presidente do Congresso, ou os presidentes que passaram, preferiram a escolha de engavetar algo que tinha uma prerrogativa do Legislativo e que essa prerrogativa, de fato, não está sendo exercida. Então, não tem a razão do Congresso funcionar se não for para cumprir com as suas prerrogativas. 3.000 vetos, média de 1.800, realmente já estão aí fadados a serem arquivados. LDO, outros assuntos que já não tem mais razão de debater, perder o objeto. Agora, alguns outros é uma necessidade para o país. Por exemplo, a emenda 29, que foi aprovado na Câmara, aprovado no Senado, vai à presidência, quando a presidência veta, volta para o Congresso, não mais para a Câmara nem para o Senado. O presidente do Congresso é o presidente do Senado. Quando ele deixa de dar oportunidade para a casa novamente debater um assunto que é de importância nacional, com caos que é a saúde pública, por exemplo, é claro que tira o direito também do brasileiro de entender, peraí, virou um regime quase monárquico, né? Imperial, onde existe um rei e os súditos. E não pode ser assim o tratamento com o Congresso Nacional. Agora, deputado Nilson Leitão, o veto mais antigo que está pendente hoje, ele é de 2000, ainda do governo Fernando Henrique Cardoso. Existem vetos de 2002, também ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Então, assim, a impressão que dá é que essa atitude do Congresso Nacional, ela não é uma atitude que está sendo vista nesse governo ou no governo anterior, mas isso. É uma coisa que vem bem de antes. Né? Eram 20 praticamente daquela época, né? E mais 3.100 e pouco nos últimos 10 anos. O fato não é discutir mais a condição do presidente ou do partido. O fato é que o Congresso submeteu a isso. É uma falta de atitude do Congresso Nacional. Eu não quero passar por aqui como deputado federal, terminar meu mandato com essa história. Eu acho que não só eu do PSDB, mas os deputados do PT, de todos os partidos, se sentem envergonhados de não estarem cumprindo com o seu papel, de debater aquilo que é o direito e a obrigação do Legislativo. E o Legislativo, ele está sucumbindo aí a algum tipo de autoritarismo que não deveria. Nós não podemos confundir oposição em situação com subserviência ou alguém que está atacando. A diferença é muito grande. Eu acho que nós teremos através do ministro Fux agora, um momento de alerta. Não precisava o STF desenhar para nós a nossa obrigação. Esse que é o fato. Está precisando que o STF fale, olha, está escrito lá,
cumpra seu papel. E eu acho que isso é o grande fato, o fato novo de restabelecer a função do Congresso Nacional. Tomara que o nosso presidente do Congresso Nacional entenda esse recado, e eu acho que amanhã, nessa votação, o Congresso Nacional, o STF vai simplesmente restabelecer aquilo que já é obrigação do próprio Congresso. Quero ouvir agora o cientista político André César. André, qual é a sua expectativa em relação a essa votação do Supremo? Bom, esperamos que o Supremo tome alguma decisão, não importa para o bem ou para o mal, mas que defina para que, a partir de então, o Congresso trabalhe a contento em função do que foi decidido. Agora, o que é importante frisar, o mais importante no plano político, é que todo esse quadro, todo esse cenário é muito fruto de um certo descaso do Parlamento nos últimos anos. Não a atual legislatura, a atual legislatura está pagando os pecados de outras legislaturas, mas tem que se resolver isso. Mas está pecando também. Está pecando, não, sem dúvida. Mas aí o caso é que tem que se tratar isso, tem que se abordar. Você tem que analisar os vetos. E é muito conveniente para qualquer governo de plantão, seja do PT, do PSDB, hoje é o PT que está há 10 anos no poder, em 2014 temos eleição, no que vem o PSDB pode voltar ao poder, ou outras opções nós temos aí à mesa, né? Então, nesse sentido, é muito conveniente para o governo de plantão que esse Congresso seja subserviente, né? Aceite essa regra, é ótimo. Vetei e acabou, quer dizer, a última palavra que seria do parlamento não é dada. E aí você tem questões fundamentais que se perdem, emenda 29, bem citada, fator previdenciário, a questão dos royalties do petróleo, que causou toda a celeuma, quer dizer, foi a origem final da celeuma, a questão dos royalties do petróleo, isenção de cesta básica, de imposto de cesta básica, e por aí vai. Então, são questões fundamentais que o Congresso deveria em algum momento ter se manifestado lá atrás e agora vai ter que correr atrás desse prejuízo. Eu imagino que a decisão do Supremo, a partir daí, vai ter que haver um amplo entendimento entre os partidos, né, no âmbito da Câmara e do Senado, para que se encaminhe, então, essa votação desses vetos. Mais de 1.500 vetos já perderam validade, né? Então, 1.800 perderam validade. Então, vamos tratar... Objeto, né? Perderam objeto. A partir de, então, dos outros 1.200, 1.300, 1.400, vamos tratar esse, sim, com cuidado, olhando com lupa e tendo em vista a insegurança jurídica. Você derrubar uma medida importante, por exemplo, Código Florestal, as questões são delicadas, para o governo é delicado, o impacto fiscal, financeiro e outros, e político também, não é irrelevante. Então é importante ter isso tudo em mente. Todo mundo tem que ter serenidade agora. Desculpa. Pode falar. Não, por favor, veja bem que o próprio Supremo Tribunal Federal, já em esclarecimento da decisão do ministro Luiz Fux, já, de uma certa forma, modulou, talvez não numa interpretação estrita do texto constitucional, já modulou isso, determinando que o sobrestamento é o sobrestamento dos vetos, porque o texto constitucional poderia ser lido ainda num sentido muito mais amplo de outras proposições, porque o texto constitucional ele fala em outras proposições. Então, nesse sentido, a votação dos vetos em ordem cronológica. Então, o orçamento poderia ser votado, no seu entendimento? Não, de acordo com a decisão do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux, no dia 13 de fevereiro, 12 ou 13 de fevereiro, em um pedido de esclarecimento do presidente do Senado e do advogado-geral da União, esclareceu que tratava-se do sobrestamento do andamento dos vetos. Então, ele deu não pronunciou sobre o orçamento. Não se pronunciou sobre isso. Então, eu acho que realmente, eu acho que essas questões são questões que já estavam sinalizadas. O Congresso Nacional tem algumas resoluções que precisam ser revistas. No ano passado, nós tivemos uma possibilidade de que todas as leis que foram convertidas em função de medidas provisórias, elas simplesmente perdessem a validade em função da inconstitucionalidade da Resolução 001 de 2002. O Supremo já sinalizou, modulando efeitos, dizendo dou um ano ao Parlamento, para que o Parlamento ajuste esse regramento interno, mas eu acho que essas sinalizações são realmente necessárias para que o processo se cumpra. Isso é uma garantia de todos. O fato é que o Congresso funciona. O fato é que o Congresso, quando não analisa esses vetos e não se dá o direito de debater e dá um ponto final na matéria que fica pela metade, acaba o governo federal legislando com medidas provisórias. A medida provisória, ela basta ser editada, ela já está valendo. Inclusive, medida provisória sobre temas que foram vetados. Exatamente. O Executivo é um caso agora que ele acabou de citar, a cesta básica. Uma lei, uma PEC, né, na verdade, que é do nosso deputado Bruno Araújo, ex-líder do PSDB. Quer dizer, o Bruno apresentou, foi aprovado na Câmara,
foi aprovado no Senado, vai para presidente, a presidente veta, coloca na gaveta, agora estão aparecendo a medida provisória sobre o assunto. Quer dizer, é um absurdo onde, de vez, desmoraliza não só os deputados da oposição, desmoraliza a casa como um todo. O que me impressiona do medo de colocar os vetos para ser votado, e alguns falam que vai quebrar o Brasil, vai fazer isso, que não é verdade, é que nós somos apenas 90 deputados de oposição, contra 420 de situação. Então não há razão para não deixar a casa fazer o seu trabalho. É imprescindível que esses vetos sejam colocados em pauta e, na minha opinião, não se vota nada enquanto não votarem os vetos. Eu acredito que a única forma de resgatar e passar até aquilo que a Constituição, o Constituinte, quando fez esse parágrafo e quando escreveu sobre vetos, ele quis resgatar justamente isso, onde todo o processo legislativo morre no legislativo. É a forma de equilibrar os poderes, é a forma até de proteger o executivo, onde uma casa e um congresso como esse poderá debater todos os assuntos, assumindo o ônus e o bônus do finalmente dele. Deputado Zeca Dirceu, eu gostaria de ouvi-lo em relação a isso. Algo a mais, assim, até nessa ponderação do Nilson. Acho que a gente tem que ter um cuidado, viu, Nilson, para não transformar, né, uma situação tão complexa que o Congresso vive em uma questão de oposição ou de situação, ou até de Congresso versus governo. Tem que ficar muito claro que o governo está cumprindo o seu papel. É uma prerrogativa, é um direito, não só desse, como foi em outros governos, de vetar aquilo que ele não considera adequado, ou até como tem muitos vetos aí, nós vamos depois avaliar e discutir isso vai aparecer, que são vetos de medidas inconstitucionais que a Câmara, no passado, aprovou. Então, acho que não convém fazer essa distinção de Congresso versus governo. E nem de oposição versus situação, como você citou, o número dos deputados. Nós sabemos, por exemplo, que nesses últimos 2 anos, a grande maioria do que foi votado no Congresso foi fruto de consenso dos líderes, inclusive dos líderes do seu partido, dos partidos de oposição. Então, se fosse uma questão de situação e oposição, por que a oposição não levantou esse tema antes, né, não colocou ele na mesa de líderes e impediu que outras votações ocorressem enquanto os vetos não fossem votados? Na verdade, eu acho que o que precisa transparecer para quem está nos assistindo é o que originou isso, né? O veto e a discussão que houve muito extremista do Código Florestal e também a discussão federativa complexa da questão dos royalties. Se não fosse isso, esse tema não teria sido levantado, não teria ocorrido a situação que ela traz um problema muito ruim para o Congresso, mas que ela é boa. No futuro nós vamos ter talvez aqui uma outra dinâmica e eu volto a insistir, né? Olhar a Constituição e dizer que ela tem que ser cumprida à risca agora nesse momento é muito bonito e é muito correto, mas é factível, é aplicável? Eu acho que não. Eu acho que o Congresso não vai conseguir votar esses 3 mil vetos assim, de uma hora para outra, sem deixar de votar outras questões que são importantes para o país. Por isso a defesa é que seja de uma maneira mais modulada. André César, eu quero ouvi-lo, mas eu quero aproveitar a fala do deputado Zeca Dirceu e colocar uma informação que no ano 2000, 2 então deputados, deputado Aloysio Mercadante e deputado Walter Pinheiro, levantaram uma questão de ordem aqui na Câmara dos Deputados em relação à questão exatamente da votação dos vetos. Era uma questão de ordem em relação ao veto da lei orçamentária. E essa questão de ordem, ela foi negada pelo então presidente do Senado Federal, Antônio Carlos Magalhães, e a negativa foi confirmada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Então, esse é um assunto que foi levantado dentro do Congresso Nacional por parlamentares do PT em 2000, na época do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Esse assunto foi bastante discutido depois desse fato aqui no Congresso Nacional e ficou por isso mesmo. E aí, 13 anos depois, um contexto político absolutamente diferente, né? O PT agora está no governo, né? Então não é mais o governo do PSDB, o PT está no governo, o assunto volta à tona, e aí cabe agora ao Supremo decidir sobre um assunto que o próprio Congresso Nacional, me parece, poderia ter decidido
em 2000 de uma outra forma. E, na verdade, o que me incomoda profundamente é essa questão do casuísmo, como foi retomado esse debate. Quer dizer, é uma questão fundamental, os royalties do petróleo, uma questão que envolve toda a nação, toda a federação, e transcende também governo e oposição, são bancadas, são estados, produtores contra não produtores, mas só por conta disso, dessa questão específica, royalties, que retomou-se essa questão e se aprofundou tanto. A minha pergunta, que até eu me pergunto, é se isso, resolvida a questão dos royalties de alguma maneira, que vai acabar no Supremo, não tem jeito, e resolvido o Código Florestal, que a bancada ruralista vai querer se posicionar, vai tentar mudar alguma coisa, se isso vai cair de novo nesse buraco, nessa vala que estava perdida, e daqui a 10, 15 anos outro tema será retomado e vamos de novo discutir isso. Então essa é uma questão problemática e o Congresso aí tem que ser ativo, tem que ser proativo, tem que ter posição, tem que ter personalidade, independente do governo, independente de quem estiver no poder, porque senão vamos ficar nessa e isso vai acabando, a opinião pública bate muito na casa, né, nas duas casas. Então, é uma maneira de responder, inclusive, a opinião pública. Ó, trabalhamos a contento, trabalhamos sério, as grandes questões nacionais são tratadas de uma maneira e isso sempre ser encaminhado. Eu acredito, André, que isso não vai cair na vala comum pelo seguinte. Primeiro, é um assunto que ninguém mais suporta não debatê-lo. Eu sou de primeiro mandato, né? Eu já fui vereador, fui deputado estadual. Eu não conheço nem uma Assembleia que segura tanto veto, nem uma Câmara Municipal também que viva com vetos. Então, a questão aqui é que veio um uso-costume equivocado. Nós cobramos, nós fizemos uma comissão, fomos cobrados do presidente Sarney no Senado no ano passado, no ano retrasado, quando aconteceu antes do Código Florestal, outras coisas, principalmente na emenda 29, que mais eu, como ex-prefeito, fiquei muito chateado com a forma que a presidente Dilma tocou esse assunto da emenda 29. Mas eu acredito que era até, com respeito ao Zeca, tinha discordar nesse ponto. O assunto é político, sim. O assunto é de governo. Se o governo quiser, ele põe para votar o que ele quiser. É assim que funciona a casa. Só não concorda com isso quem não quer. E os vetos foi, sim, uma forma do presidente do Congresso Nacional combinado com o Planalto. Ou seja, olha, vou vetar, você guarda lá. Não vamos discutir esse veto. É claro, é conveniente para o governo como foi conveniente para o anterior. Isso não pode ser negado. É um assunto de lado político, de lado. É interessante que se vota isso ou se vota aquilo. Tanto é conveniente que o exemplo da cesta básica que foi colocado, que foi vetado pela presidente, ela vai na imprensa 4 meses depois e fala do mesmo assunto que ela vetou, dizendo que vai discutir aquele assunto, que vai colocar através de uma medida provisória. Então, estão disputando quem que será o dono da bandeira. A questão do Código Florestal, que foi muito mais polêmico, chegou o líder do governo, foi ao microfone, foi à tribuna dessa casa e disse o seguinte, olha, se não votarem como a presidente quer, vai ter veto, ou seja... Isso é um direito da presidente, como é um direito dos governadores, como é um direito do Congresso escolher o lado. Você foi prefeito, eu fui prefeito, você deve ter vetado. Sim, mas ela não é a dona do Congresso. Ela pode dizer o seguinte, votem como vocês acharem bom, quando chegar aqui eu vou decidir como eu desejo. Agora, no ato da votação, fazer esse tipo de quase uma chantagem para que não se decida como a casa quer, são 500 deputados. Então, eu acho que essa relação, e vamos ser sinceros, essa relação quase promíscua do Congresso com o Executivo, do Legislativo com o Executivo, tem que acabar. Isso só vai acabar fortalecendo e resgatando as nossas prerrogativas. A hora que a casa for forte... Só depende de nós, só depende do Só Congresso. Depende da casa. Nós não temos que dividir a sociedade com ninguém. A sociedade é nossa aqui. Mas a maioria precisa querer. Nós queremos. A gente daqui a pouco vai ter que ir para o intervalo. Antes de ir para o intervalo, eu gostaria de ouvir a professora Soraya Mendes em relação a 2 comentários que chegaram aqui de telespectadores. Um é de Valdomiro Trento, de Santos, de São Paulo. Ele diz, projetos do Poder Executivo, Legislativo e de Iniciativa Popular vetados pelo Executivo não deveriam ser apreciados em 120 dias pelo Poder Legislativo em nome da democracia? É uma sugestão que ele dá. E também pelo e-mail expressionacional@câmara.leg.br chegou o de Haroldo Osés de Almeida. Ele diz, analisar os vetos pode acarretar um problema administrativo, já que muitos vetos estão sendo executados e poderão gerar problemas para a população. É um caminho que pode deixar muito difícil a vida do cidadão e acredito que gerar muitos processos do STF. A análise dos vetos é uma falha da diretoria do Congresso Nacional e dos congressistas. Além de ser uma atribuição, eles não deveriam ser punidos por essa falha? Posso iniciar respondendo. A primeira questão não é para mim, são para os deputados, né? Aliás, é para os deputados, porque entre 30 dias e 120 dias depende de uma emenda constitucional modificar esse parágrafo específico do artigo 66. Portanto,
nesses projetos específicos. Então, poderia, nunca pensei, confesso que nunca pensei, acho que o prazo de 30 dias é um prazo razoável dentro dos limites que estão previstos. Até porque já foi debatido tudo antes. Exatamente, isso foi discutido em 88 e isso veio à discussão em 2001, porque não sem coincidência, essa determinação de sobrestamento, ela vem justamente no momento em que as medidas provisórias são regulamentadas pela emenda constitucional número 32, né, de 2001. Então, é exatamente nesse momento de rearranjo para que o Congresso Nacional assim funcionasse. No segundo aspecto, não sei se você poderia repetir, que agora ele diz que o Haroldo... que poderia causar prejuízos. Prejuízos administrativos. Na realidade, assim, aqui nós temos que pensar que os projetos de lei, eles são vetados por 2 motivos. Ou por inconstitucionalidade. Então, a Presidenta da República, ela verifica que este projeto não é compatível com a Constituição e assim veta. Ou por interesse público, ou seja, por um interesse político, ela entende que aquele projeto que aquele artigo especificamente, ou aquele parágrafo, nós não podemos vetar expressões, é um parágrafo que não está de acordo com aquilo que ela entende que seja o melhor para o interesse público. Então, na realidade, prejuízos a mais, a votação não causa os vetos serem votados. Prejuízo causa a instabilidade de estarmos esperando uma decisão para saber, afinal, são constitucionais ou não são, afinal, são de interesse público ou não são. Então, a instabilidade está na não votação dos vetos, da existência deles. Olha, nós temos legislações... uma vasta legislação de ordem penal, aguardando também a votação de vetos em relação à lei antidrogas, por exemplo. São questões todas que precisam ser decididas, de direitos e garantias que poderiam estar sendo concretizados nessas legislações. Isso causa insegurança. Ok. Senhora, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já.